Olha só, não sou o maior dos fãs desse papo de que camisa pesa, que camisa resolve jogo, porque você precisa ter talento além da camisa. Mas na Liga dos Campeões especificamente é impressionante como a tradição tem um peso enorme. Lógico que o futebol, na maioria das vezes, vai prevalecer aquilo que os times produzem em campo. Mas a Champions League ela tem uma aura toda especial que muitas vezes a gente vê times que estão em má fase, times que não estão jogando tão bem, crescerem nas fases decisivas para alcançar grandes momentos na Liga dos Campeões. Isso aconteceu nessa quarta-feira em dose dupla com duas das camisas mais pesadas do futebol mundial. O Bayern de Munique bateu o Arsenal, não dá nem para a gente comparar a temporada das duas equipes, e o Real Madrid sobreviveu ao Manchester City, que é mais time, que joga mais do que não só o Real Madrid, como qualquer outro time do futebol mundial, e nos pênaltis conseguiu a sua vaga. É colossal o Real Madrid, impressionante o que faz e o que devem fazer nas semifinais. Esses dois clubes têm tudo para ser semifinais espetaculares. Vamos olhar para as duas semis, vamos olhar para os confrontos que se avizinham na maior competição de clubes do planeta. Peço para você deixar o like, se inscrever no canal e habilitar a notificação também. Fechou? Vamos lá, gente. Que semifinal teremos aqui, hein? Semifinal entre Bayern de Munique e Real Madrid. O Bayern, que vem numa temporada muito ruim, joga pouco futebol, já está com o seu técnico demissionário, né? Não vai continuar na equipe após essa temporada, mas ainda assim consegue reagir na Liga dos Campeões no mata-mata. Tinha feito uma boa fase de grupos também, mas reage para passar pela Lazio no primeiro jogo. Tinha feito já um bom jogo contra o Arsenal na Inglaterra e confirmou a sua classificação para as semifinais da Liga dos Campeões da Europa em casa contra o Arsenal. E o Real Madrid é essa coisa muitas vezes inexplicável, né? É muitas vezes inexplicável. A camisa vai pesar, e é importante a gente falar sobre isso, muito quando você tem talento. Se você não tiver talento para sobreviver a uma pressão do Manchester City, a tua camisa pode ser uma de envergar varal, de quebrar o varal, mas você não vai conseguir passar de fase. Vamos analisar aqui então os jogos das equipes, né? Começando por esse que foi espetacular, o Manchester City e o Real Madrid. O Real Madrid com sua escalação possível para o jogo de hoje, contra um City que amassou, que dominou. O Real Madrid ainda conseguiu fazer o seu gol. Carvajal, cara, é impressionante, assim, numa boa, o que o Carvajal consegue produzir pela lateral direita. Ele marca bem, ele sabe sair para o jogo, é um baita de um lateral, já há muitos anos, já era desde que ele estava lá no Leverkusen, quando voltou para o futebol espanhol no Real Madrid, ele sempre esteve entre os melhores da função, na minha opinião, no mundo. Rüdiger, ele acabou com o Haaland em 2 jogos, né? Não só ele, no primeiro foi ele, no segundo o sistema como um todo, dominando o Haaland. Dominando o Haaland. Nacho, que não é um zagueiraço, mas é uma liderança. Mendy, seguro pelo lado esquerdo. Toni Kroos, Camavinga, Sadio Tchouaméni nesse jogo. O Valverde, Bellingham, Rodrigo e Vinícius, que podem machucar qualquer equipe do futebol mundial. Contra o City, você faz um jogo de contenção de danos. Você sobrevive mais do que vive. E foi o que o Real Madrid fez no segundo jogo e no segundo tempo do segundo jogo, principalmente. Na primeira partida foi maravilhosa. Trocação para todos os lados, gols daqui, gol dali. Mais uma, na minha opinião, atuação melhor do Manchester City, que é mais time. Não adianta a gente fugir dessa análise, mesmo com a classificação do Real Madrid. O City é um timaço. Então, assim, eu não vou analisar profundamente esse jogo, mas em si olhar para as possibilidades do Real Madrid, que é mais time do que o Bayern de Munique. Do ponto de vista coletivo, é mais time. Do ponto de vista individual, eu acho que a gente tem aqui um confronto bem equilibrado em várias posições. O time que tira o Modric do banco, que nem fez um grande jogo, fortalece demais. O Brahim Dias entrou bem, tem qualidade para trabalhar a bola. O Lucas Vázquez é um guerreiro do futebol, né? Enfim, é um time que pode não ter opções maravilhosas no banco de reservas, mas compete muito e, na minha opinião, vai entrar com algum tipo de favoritismo contra o Bayern de Munique, porque o Bayern... É difícil a gente saber realmente como joga o Bayern, né? O Bayern muitas vezes faz partidas péssimas, às vezes até parece desinteressado. Não vai ser o que vai acontecer na Liga dos Campeões da Europa. Vamos dar uma olhadinha aqui no Bayern de Munique, como jogou o Bayern. Bayern contra o Arsenal em casa teve um jogo mais forte do que o Arsenal, sofreu menos
principalmente no segundo tempo. Você vê aqui no segundo tempo que finalizou 11 vezes, 2 no gol, não tomou nenhum chute no gol. Salvo uma finalização ali que o Neuer vai pegar, a bola ia sair, mas ele dá uma triscada nela ainda na linha de fundo. O Bayern de Munique, ele tem ele tem talento individual de sobra. Para mim, eventualmente em algumas posições mais bem servido do que o Real Madrid. Por exemplo, no gol, o Manuel Neuer saudável é um goleiro que pega muito e nesse jogo, mais uma vez, quando a bola vem desviada, ele vai e pega. Ele é o maior, talvez o melhor goleiro da história do futebol, comparado aí ao Buffon e poucos outros. Mas tem muita qualidade e veio ganhando opções de jogadores que voltaram de lesão, né? O Kimmich, aceitando novamente esse papel como lateral, joga muito, ele erra poucos passes, ele cria por fora, cria por dentro e tem tudo para dar muito trabalho ao lado esquerdo do Real Madrid. Goretzka voltando a jogar bem, o Sané é um cara de velocidade, Musiala do drible, o Harry Kane é um senhor jogador de futebol e que está motivadíssimo, né, para ganhar o seu primeiro título no futebol, né, vamos dizer assim. E olha o banco, né, tem o Min Jae-Kim, jogador que foi o melhor zagueiro do campeonato italiano na temporada passada, o Pamecano, que é sujeito a chuvas e trovoadas, Thomas Müller, Matistel, que é um garoto muito bom também, o Choupo-Moting, que não é dos caras preferidos, mas ainda tem Kingsley Coman, Serge Gnabry, Alphonso Davies, que estava suspenso, caras muito bons que podem ajudar a transformar o panorama de qualquer jogo. Eu acho que num confronto contra o Real Madrid, o Bayern de Munique tem mais alternativas individuais do que o Real Madrid para mudar um jogo, não na partida, né, não no apito inicial. Ali eu sou mais os 11 do Real Madrid. Mas na hora de tirar caras do banco, eu acho que o Bayern de Munique pode tirar mais alternativas do que o Real Madrid. Mas de qualquer jeito, aqui estamos falando de dois colossos do futebol mundial, duas camisas muito pesadas que, repito, por si só não vão resolver as paradas. Mas elas, com a qualidade que esses dois times possuem, eles podem ganhar qualquer jogo de futebol. Então, confrontaço, lembrando, o primeiro vai ser na Alemanha, o segundo na Espanha. Vejo um ligeiro favoritismo, 55-45 para o Real Madrid. Os dois times vão estar muito focados aí até as semifinais da Champions. O Real Madrid já basicamente é o campeão espanhol. O Bayern de Munique não tem mais o que jogar na Alemanha. Vai estar só se preparando para essa semifinal. Então, isso pode aproximar um pouquinho os times. A temporada do Real é bem melhor que a do Bayern, mas quando a gente fala de uma semifinal desse tamanho, é o famoso tudo pode acontecer. Fantástica aqui a passagem do Bayern. Fantástica passagem do Real Madrid, que sobreviver, repito, ao Manchester City em 2 jogos não é nada fácil. E na outra semifinal, podemos falar de surpresas, né? O Borussia Dortmund, que eu narrei, assim como o Bayern, né, vários jogos nessa temporada lá na Cazé TV, em virtude da gente transmitir a Bundesliga, ele é um time que vacila em vários momentos no campeonato alemão, mas ele tem um espírito diferente. Ele tem uma qualidade, assim, boa, eu acho, na defesa e caras bons também para tentar resolver o jogo lá na frente. E o Paris Saint-Germain, com esse moleque que é fenomenal, que está se despedindo, que a gente sabe que vai para o Real Madrid ou que vai deixar o Paris Saint-Germain nessa temporada, tá também sendo suportado no sentido do auxílio pelo Dembélé, que fez uma partida de volta da Champions fantástica, né? Fenomenal para ajudar a garantir o time na semifinal da Liga dos Campeões da Europa. Eu vejo aqui um equilíbrio muito grande. Por ter o Mbappé, talvez o Paris Saint-Germain tenha um pouquinho de favoritismo, mas eu não vejo tantas diferenças entre as equipes, não. Vamos dar uma olhadinha aqui no time, né, que entrou em campo pelo Paris Saint-Germain no jogo da volta. Individualmente tem jogadores de muitos nomes, de muito nome, mas não assim, nem tantos assim, né? Time que vem com Donnarumma no gol, Donnarumma ou Kobel. O Kobel acho que falha menos do que o Donnarumma. Opinião. Eu não boto minha mão no fogo pelo Donnarumma. Hakimi é muito bom no ataque, às vezes débil na defesa. Marquinhos, Hernandes, Nuno Mendes. Eu acho que é uma baita linha de defesa, uma baita última linha. O meio de campo do Paris Saint-Germain, para mim, é o problema. Zaire-Emery é promissor. Vitinha, bom jogador, eu gosto do Vitinha. Fabian Ruiz não é um cara de encher olhos de ninguém. Barcola também não é um moleque para resolver. Aí você tem Mbappé e Dembélé, esses caras sim resolvem. No banco de reservas, o Kang In Lee
Eu acho também um moleque habilidoso demais. O Asensio não me parece um cara super decisivo. E eu não sei qual que é a função que ele pode exercer, tanto se é mais meia, se é mais atacante. O Kolo Muani para ser um centroavante, reserva, enfim, um cara para aparecer. Mas tem, por exemplo, o Beraldo, tem Gonçalo Ramos também pro ataque. É um elenco bom, um elenco profundo. E o Luiz Henrique tem tudo para fazer esse time jogar cada vez mais. E joga de maneira coletiva. Amassou o Barcelona no segundo jogo. Lógico que teve um jogador a mais. E chega com uma moral absurda. Como chega também com muita moral o time do Borussia Dortmund. Porque você meter 4 gols em um jogo contra o Atlético de Madrid não é para qualquer um. Eu gosto muito dessa linha de defesa do Borussia. Acho o Kobe um bom goleiro. O Ryerson, que tem descendência norte-americana também, o norueguês, joga nas duas laterais e joga bem. O Maatsen chegou muito bem para fazer a lateral esquerda e muitas vezes ele arma por dentro no time do Borussia. Hummels, ele pode ter feito um gol contra, mas ele é um zagueiro de mão cheia, ele domina a bola, ele faz o jogo andar. Ele contra o Bayern de Munique na Allianz Arena fez um dos jogos mais espetaculares dessa temporada no futebol mundial para um zagueiro. O Schlotterbeck é um cara forte. Os dois volantes jogaram muito nesse jogo contra o Atlético de Madrid, Emre Can e Sabitzer, que dão muita força por ali. Eu sou muito fã do Julian Brandt, que é um armador, e ele e Reus não jogam juntos exatamente pela capacidade do Brandt de armar. O Sancho parece que nasceu para jogar com a camisa do Borussia, dribla, ganhou confiança, retomou moral. A ADM também é um jogador que nunca assim atuou no melhor dos níveis, um cara decisivo, mas ele é bom jogador. E o Füllkrug faz pivô, faz gol. Eu gosto muito desse jogador. E aí, saindo do banco, o Bino Gittens, que é um moleque também para jogar nas beiradas. O Özcan joga no meio. O Marco Reus para jogar como armador. Tem Moukoko, mas tem ainda Sebastian Haller como centroavante. E o Inmet é um que chegou e não tem feito grandes jogos. Daniel Malen, outro que também machucado, que muitas vezes foi jogador importante. Enfim, eu vejo muita qualidade no Borussia para competir com o Paris Saint-Germain. Se você for analisar o projeto que está mais que foi montado para chegar à semifinal ou buscar o título, é o projeto do Paris Saint-Germain. Mas o Borussia Dortmund, em termos de coletivo e time, não deixa muito a desejar o Paris Saint-Germain, não. Para mim é 55-45 pro Paris Saint-Germain, que vai decidir em casa também, mas sem dúvida nenhuma teremos semifinais espetaculares e eu não me surpreenderia se tivermos mais uma final entre Borussia e Bayern lá em Londres, como aconteceu há alguns anos no título do Bayern contra o Borussia, gol do Robben. Bom, quem você acha que vai passar para as finais ou para a final da Liga dos Campeões da Europa? Quem você enxerga como com favoritismo? E mais, você acha que a camisa decide tantos jogos assim? Na Liga dos Campeões decide mais do que em outras competições? É desse jeito, não é? Enfim, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreva no canal. A Liga dos Campeões da Europa é maravilhosa e nós tivemos quartas de final espetaculares e as semifinais prometem demais. Valeu, galera!